Paz. Então, continuando o estudo do livro de Daniel, hoje eu quero falar um pouco sobre o capítulo 2 do Antigo Testamento, do livro de Daniel. Então, irmãos, eu aqui meditando no capítulo 2, nós vemos a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus incondicional por Daniel e pelos seus companheiros. Nós vemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e no qual ele, nesse sonho, ele não entendia o significado. Então nós vemos o rei mandando chamar todos os sábios, adivinhadores, todos os astrólogos, toda a sua artilharia. Mas nós vemos que aqueles homens não conseguiram interpretar, o que é engraçado. Nós vemos que aqueles homens não poderiam interpretar o sonho do rei. Então todos eles pediram ao rei para que o rei contasse o seu sonho, para que eles pudessem então interpretar. Mas o rei ele já tinha decidido que não iria ser assim. Não iria ser como eles queriam, mas sim como ele queria. O rei ele já tinha decidido não contar, que se eles fossem capazes de relatar o seu sonho, então eles também poderiam ser capazes de interpretar o seu sonho. Que então assim iria ser fácil eles interpretar o seu sonho. Se eles pudessem relatar o sonho, eles também poderiam interpretar. Mas nós vemos que aqueles homens, eles confessaram ao rei que não havia homem algum, que não havia sábio algum, adivinhador algum que poderia fazer aquilo que o rei estava pedindo. Então o rei, ele se enfurecendo, ele não gostando da resposta daqueles homens, então nós vemos que o rei ele se enfureceu e então ele mandou um decreto. Ele mandou um decreto onde dizia que todos os adivinhadores, todos os sábios, todos os astrólogos daquela terra deveriam todos ser mortos, inclusive Daniel e os seus 3 companheiros. Então nós vemos que Daniel e os seus 3 companheiros eles não sabiam aquilo que estava se passando no reino. E então, quando Daniel ouviu falar o que estava se passando, ouviu falar daquilo que o rei mandou, do mandato do rei, aí então nós vemos que Daniel ele procurou o guarda, um guarda que era chamado Arioque, um guarda de nome chamado Arioque. Então Daniel perguntou a Arioque o que se passou. Nós vemos aqui então a misericórdia e a graça de Deus. E então nós vemos aqui este chefe relatando tudo aquilo que se passava a Daniel. E nós vemos aqui então, irmãos, esta parte ela me chama a atenção. Esta parte que vem agora a seguir, ela me chama muito a atenção. Nós vemos aquilo que Daniel pensou e nós vemos aquilo que Daniel pôs em prática. Nós vemos que naquele momento Daniel ele foi ousado, ele pediu ao chefe para ir à presença do rei. Naquele momento, irmãos, era um momento que não havia esperança. Eles já estavam condenados à morte. Daniel e seus 3 companheiros estavam condenados à morte, não havia mais esperança. Mas nós vemos aqui a ousadia de Daniel, pedindo para ser visto, para ser posto na presença do rei para falar ao rei. Então nós vemos esse guarda levando Daniel até ao rei, e nós vemos a ousadia de Daniel. Nós vemos a ousadia de Daniel para querer falar com o rei. E então nós vemos Daniel pedindo ao rei tempo,
Daniel pediu a Nabucodonosor tempo para que ele pudesse ter a interpretação do sonho do rei. Então nós vemos também aqui o milagre de Deus. Deus permitiu Nabucodonosor dar tempo a Daniel, pois como nós sabemos, Nabucodonosor ele já tinha ordenado, ele já tinha decidido, mas nós vemos aqui a ajuda divina, a graça, a misericórdia divina. Então Nabucodonosor permitiu, ele deu o tempo a Daniel. Então o que é que Daniel fez a seguir? Daniel, a seguir, ele foi para casa e ele procurou os seus 3 amigos, os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abinadeque. Então, Daniel ele conta tudo aos seus companheiros. Ele falou tudo aquilo que se passava. E então nós vemos o que é que se passou a seguir. Nós vemos que aqueles 4 homens, eles começaram a interceder. Eles começaram a pedir a Deus. Eles começaram a rogar a Deus por misericórdia, por compaixão. Eles reconheceram que precisavam da mão, da glória, da revelação divina, do milagre de Deus. Eles precisavam da glória de Deus para que eles não morressem. Eles precisavam do milagre de Deus para que não perecessem. Ou seja, era uma situação de vida ou de morte. Se Deus não agisse, eles estavam condenados. Eles sabiam que se Deus não agisse, irmãos, não havia mais salvação, eles estavam condenados. Mas eles preferiram crer, orar e confiar em Deus. Nós sabemos o que veio a seguir. Deus revelou o sonho a Daniel. Daniel depois o adora. Daniel glorifica a Deus. Daniel glorifica a Deus, Daniel exalta a Deus, Daniel reverencia a Deus, Daniel louvava a Deus pela sua sabedoria, pelo poder, pela grandeza, pela revelação, pela sua luz, pela revelação do sonho, pela grandeza, pelo milagre de Deus. Então nós vemos Daniel indo até ao rei. Então todos nós sabemos o que aconteceu depois. Daniel revela o sonho ao rei. Então o rei Nabucodonosor ele reconhece a grandeza do Deus de Daniel, do seu poder, e então ele não somente reconhece, como também adora o Deus de Daniel. Ele confessa que não há outro Deus como o Deus de Daniel, que não há outro Deus poderoso, glorioso. E então ele faz Daniel de servo a governador do seu reino. Então Daniel passou de servo a governador, e seus 3 companheiros também foram exaltados pelo rei e exaltados por Deus. Então, moral da história, irmãos, Daniel, ele foi usado. Daniel, ele creu em Deus. Ele creu que Deus podia e iria revelar a ele o seu sonho, para que então ele pudesse interpretar ao rei, para que ele pudesse então falar, testemunhar ao rei aquilo que era o seu sonho. Daniel apenas creu que só precisava de algum tempo. E então nós vemos Daniel, ele foi corajoso. Ele foi então em direção ao rei. E então ele indo em direção ao rei, ele pediu ao rei tempo. Ele declarou, ele confessou ao rei que ele iria trazer a interpretação. O Deus dele iria lhe dar a interpretação para que ele pudesse dar ao rei. Nós vemos que passou apenas umas quantas horas desde que Daniel esteve na presença do rei, desde que Daniel pediu esse tempo. Irmãos, não passou nem um dia, passou apenas horas. Então nós vemos que aquilo só durou apenas algumas horas. Então nós vemos Daniel e os seus companheiros intercedendo a Deus, até que viesse a revelação de Deus. E ela veio, e Daniel revelou ao rei, e então Deus foi glorificado através da fé de Daniel. Daniel foi glorificado por Deus diante do rei.
Então, o que é que Deus está nos querendo falar aqui, irmãos? Sabes, aquela situação tua de vida ou de morte, sabes aquela situação tua que ou Deus faz um milagre ou então tu estás perdido e condenado? Pois então é isso mesmo, é isso aí. O teu papel nesse momento, é crer, assim como Daniel. O teu papel é crer. Não podes mudar, tu não podes fazer nada, mas Deus pode. O teu papel é crer. O teu papel é ser ousado. O teu papel é reconhecer a tua fraqueza, a tua limitação, a tua impotência diante do teu problema, diante da circunstância. O teu papel então é deixar Deus fazer aquilo que tu não podes fazer. O teu papel é deixar fazer Deus aquilo que tu não podes fazer. Aliás, Deus não só pode fazer como Ele vai fazer, como Ele fez também na vida de Daniel. Daniel creu. Daniel foi um homem espiritual. Daniel não olhou para as circunstâncias. Daniel não olhou para a morte. Daniel não olhou para a condenação. Daniel foi naquele momento um homem espiritual. Ele creu. Daniel foi um homem espiritual. Ele creu que mais à frente Deus iria trazer a revelação. Daniel foi abençoado, a revelação veio e mais, a confiança, a sua fé, o seu zelo fez com que Daniel fosse ricamente abençoado. Daniel prosperou, Daniel subiu de cargo. Daniel, ele e os seus 3 amigos, e mais, irmãos, todos os adivinhadores, aqueles que estavam condenados à morte, todos os seus sábios, eles não morreram pela misericórdia de Deus na vida de Daniel e dos seus companheiros. Então, irmãos, é tempo de crer, é tempo de tu creres, é tempo de pôres a boca no pó, é tempo de pôr a boca no pó nessa situação. Só Deus pode resolver, tu não podes resolver, mas Deus pode. Tu não podes, mas Deus pode. A glória é somente de Deus. A glória não é tua, a glória é de Deus. O teu e o meu papel é crer e perseverar. Então que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao teu coração e que possamos ter a fé e a ousadia de Daniel. Em nome de Jesus, que nós possamos realmente perseverar e crer. Que nós possamos ver mais além do que os nossos olhos veem. Que o Espírito Santo ele possa nos ensinar a poder enxergar mais do que os nossos olhos veem, assim como Daniel pôde ver. Daniel creu. A fé é a certeza das coisas que vêm, das coisas que nós não vemos, mas cremos. Então que nós possamos crer que Deus é fiel, que Deus é Deus para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que eu e tu não podemos fazer, Deus pode fazer. Deus pode e Ele vai fazer. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém. Amém.